Gravando. Então, certo. Então, iniciando esse exemplo número 1, eu tenho aqui, dada a viga abaixo, determine os diagramas de esforços, que são os diagramas de momento e esforço cortante, sendo E, que é o nosso módulo de elasticidade, 2,1 vezes 10 na 7 kN por metro quadrado, e I, o I é a inércia, tá? E do trecho AB de 0,01 metro na quarta e BC, do trecho BC, 0,06 metro na quarta. Tá? Então, aqui, esses trechos AB e BC, eles têm valor de inércia diferente. Portanto, têm seções diferentes. Tá? Então, por isso que é fornecido aqui os valores, e de início eu vou fazer vou utilizar a mesma sistemática que utilizei para o método das forças. Eu vou iniciar o método utilizando aqui as características da peça, da estrutura, né, o módulo e a inércia, e depois eu vou passar a dispensar para peças que têm seção constante, né, e de um mesmo material, eu vou passar a dispensar essas características. Tá? Então, aqui no exemplo 1, como é que eu iniciaria a minha análise dessa primeira estrutura, que é uma viga com 3 vínculos, né? Eu tenho aqui o vínculo A, o vínculo B e o vínculo C, e aqui eu tenho à esquerda de A, eu tenho esse balanço de 3 metros, né? Com uma carga de 50 kN atuando aqui na extremidade. Tá? Então, o primeiro passo que eu tenho que fazer é em quais vínculos, ou em qual vínculo, né? Eu posso ter um, ou eu posso ter mais de um vínculo, onde eu vou considerar a rotação. Tá? Porque eu quero só que vocês visualizem essa viga e imaginem o seguinte, que quando essa viga ela é carregada, vocês analisem aqui, ó, tem esse balanço, tem esse trecho AB, com esse vão de 5 metros, né? O apoio A até o apoio B, e mais um vão de 6 metros do apoio B até o apoio C, com essa carga distribuída, e aqui a carga concentrada de 100 kN. Então, eu quero só que vocês percebam, que vocês tentem visualizar que quando essa viga é carregada, o que vai acontecer? Ela vai trabalhar, vai existir, vai existir uma vai existir uma rotação, né, um deslocamento, que é o nosso chamado deslocamento, em torno dos vínculos que suportam a viga. Então, nesse vínculo C, que é um vínculo de extremidade, eu sei que a minha rotação, a minha rotação, ela é livre. O vínculo é livre à rotação. Então, não existe nenhuma resistência à rotação. Já nos vínculos intermediários, como existe continuidade da viga, embora um vão sofra mais deslocamento do que outro, eu posso também ter, certamente, vãos iguais, com cargas iguais, onde o deslocamento à esquerda e à direita vão ser iguais. Né? Mas não sendo esse o caso, eu vou ter um deslocamento com maior intensidade ou para a direita ou para a esquerda, né? Conforme seja o caso. Tá? Então, eu inicio o método visualizando a minha viga e, a princípio, verificando quais vínculos eu devo
considerar o deslocamento interno. Então, o deslocamento ele vai ser considerado sempre nos vínculos intermediários, nunca nos vínculos externos, a menos que seja um engaste. Aí sim, aí eu também vou considerar o deslocamento. Tá? Então, aqui, eu tenho aqui o primeiro passo, né? Nosso primeiro passo, ele inicia também com a construção de um sistema principal, sistema idealizado, tá? Onde eu vou considerar com a representação de um pequeno quadrado, como vocês estão verificando aqui, né? Tá? A colocação de um pequeno quadrado sobre o vínculo, é o ponto onde eu vou considerar a minha rotação, tá? Então, esse é o primeiro trabalho que eu faço, é eu transcrever a estrutura inicial que eu tenho, tá? Sem o carregamento, e anotar esse pequeno quadrado nos pontos onde eu estou considerando a rotação, tá? Então, lembrando que a rotação nunca eu considero nos vínculos externos, somente nos vínculos internos, tá? A menos que seja engaste os externos. E aí vocês poderiam me perguntar por que foi colocado novamente essa viga aqui, tá? Essa viga aqui no passo 1, ela não faz parte do meu sistema principal, tá? Mas por que eu escrevi essa viga aqui? Olhem bem, essa viga ABC, que foi escrita aqui no primeiro passo, ela é uma simplificação da viga original, tá? Porque para mim fazer a aplicação do método, eu não posso ter balanço na minha estrutura. Então, esse balanço, quando houver balanço, eu tenho que trocar sempre por uma carga vertical e um momento. Tá? Então, esse carregamento aqui de 50 quilonewtons a 3 metros do vínculo A, eu posso trocar por uma carga sobre o vínculo igual à carga de 50 kN, mais um momento de 150, que é o 50 vezes o 3 metros. Então, gerou um momento no vínculo A de 150 kN/metros, no sentido anti-horário, como foi colocado aqui. Tá? Então, sempre que houver uma viga com balanço, seja à esquerda ou seja à direita, vocês, primeiramente, precisam fazer essa simplificação. Tá? Mas se a viga fosse diretamente já essa aqui, não seria necessário anotar aqui como primeiro passo, né? O primeiro passo seria realmente só essa parte aqui. Só o sistema principal é realmente só esse esquema. Então, a partir desse sistema principal, eu inicio o meu estudo, tá? E o meu estudo ele é feito todo a partir do uso das tabelas de engastamento perfeito, tá? Aquelas que já foi visto no finalzinho do bloco 1. Então, esse D do sistema principal, ele se refere a deslocamento, né? E esse vetor aqui, representando a rotação, né? Representando rotação, indica que o nosso deslocamento é uma rotação. Essa rotação dada em radianos, tá? Depois, na sequência, quando eu vou para o passo 2, no passo 2, o que eu faço? No passo 2, eu vou estudar o estado O. O estado O é aquele estado onde eu analiso a minha estrutura inicial, seria essa, né? Com a simplificação, essa estrutura aqui.
tá? Eu vou fazer o estudo da estrutura real que me foi dado, só que eu faço esse estudo por trechos. Então, eu venho aqui no meu sistema principal, eu tenho que colocar esse quadrado, esse pequeno quadrado, no ponto onde eu estou analisando a rotação, mas eu devo também, para facilitar, né, isso está colocado no material, e é interessante seguir dessa forma para a gente não acabar se perdendo, numerar a quantidade de trechos que eu tenho, a quantidade de vãos que eu tenho na minha viga. Então, aqui eu tenho o vão AB, é o vão 1, e o vão BC é o vão 2. Tá? Então, no estado EO, eu estudo os carregamentos originais da viga, mas a minha viga eu vou particionando ela trecho a trecho. Tá? Então, eu estudo ela entre vínculos, aí por isso que eu consigo fazer o uso dessas tabelas de engastamento perfeito, onde essa tabela fornece vigas com apenas 2 vínculos. Então, a partir do momento que eu vou desmembrando a minha estrutura original, independente do número de vínculos, de 2 em 2 vínculos, então eu consigo fazer a aplicação daquelas fórmulas. Tá? Então, o primeiro passo é dividir a viga em trechos. Então, o meu trecho 1 é esse trecho que vai do vínculo A até o vínculo B. Então, no vínculo A, eu tenho, repetindo, né, eu vou partir em trechos e vou colocar os carregamentos originais que me foi passado lá na viga original. Então, nesse primeiro trecho, trecho AB, né, que é meu trecho 1, eu tenho esse carregamento de 50 kN atuando sobre o vínculo A, e eu tenho esse carregamento de 100 kN atuando nesse ponto, que aqui não tá colocado a distância, mas eu sei que esse ponto ele está localizado, esse ponto aqui, né, a da viga inicial, ele está localizado a 3 metros do apoio A, certo? E também esse momento de 150 kN eu preciso também anotar, porque é uma carga que está atuando no vínculo. Então, esse trecho 1 é só, eu considero só o que está compreendido entre A e B. Depois, eu tenho, para completar a viga, eu tenho ainda um trecho 2, que vai de B até C, e de B até C, vocês estão verificando aqui que existe essa carga, somente essa carga distribuída de 20 kN por metro. Tá? Esse é o meu trecho 2. Tá? E aí vocês devem estar observando, tá, mas como assim, se no A eu tenho um vínculo lá na viga original, eu tenho um vínculo do primeiro grau, B é um vínculo do segundo grau, por que que no trecho 1 foi colocado aqui em B um engaste e no trecho 2 aqui à esquerda um engaste? Sim, porque é uma continuação. A viga é uma continuação. Então, quando eu faço o desmembramento dessa viga em trechos, tá? Na continuação, eu sempre vou considerar como sendo um engaste, tá? Esse engaste, a princípio, eu considero como um engaste perfeito, aí por essa razão eu faço a aplicação dessas fórmulas que já foram vistas, né? Que eu estou mostrando aqui para vocês, que são as fórmulas para engastamento perfeito, tá? E depois que eu faço a aplicação dessas fórmulas, eu vou na sequência, né? Passo 3, passo 4, eu vou na sequência compensar aquele, vou chamar assim, forma de falar, aquele contrabalanceamento
que um ou outro vão sofre mais em relação ao que está ao lado, ou à esquerda ou à direita, né? Então, por isso que não há engastamento perfeito. Ele não restringe totalmente o movimento. Um vão vai ter um deslocamento em relação ao outro, tá? Então, depois que eu fizer esse desmembramento, partir aqui em trechos, né? Representar as figuras, eu preciso colocar esse 150 já é o esforço de carregamento que vem aqui da viga original. Agora, esse momento MB1, ele foi colocado porque eu tenho engaste, né? Então eu tenho que representar que aqui eu tenho uma reação de momento. Essa reação ela é sempre colocada no sentido anti-horário, tá? Anti-horário porque a nossa tabela trabalha com esse sentido aqui anti-horário como positivo, né? Então, eu coloco aqui o MB1 é o momento do apoio B, agora se tornou um engaste. Então, do engaste B referente ao vínculo 1. O mesmo engaste B, tá? Ele vai ter um outro momento que se refere ao vão 2, ao trecho 2. Então, eu represento aqui também sentido anti-horário, MB2, tá? E daí eu encontro o momento de cada trecho de forma separada. Então, fazendo aqui o momento MB1. Então, para mim encontrar o MB1, então eu preciso analisar o esquema de viga, né? O meu trecho se tornou, eu estou considerando agora uma viga separada. Então, o esquema de viga que eu tenho. Então, eu tenho uma articulação e eu tenho um engaste. Então, analisando aqui as nossas fórmulas, então aqui é engaste na primeira tabela. Então, a situação que eu tenho é essa aqui, é articulação e engaste, tá? Independente da posição que esteja essa configuração, tá? Então, aqui está colocado ao contrário, né? Na nossa tabela, o A é o engaste e o B é a articulação, mas isso não faz diferença. Isso simplesmente muda a questão do sinal e da nomeação do momento, como eu já verifiquei com vocês na disciplina anterior, né? Ali das forças, referente a forças nodais. Então, pegando ali para essa primeira carga, eu tenho aqui uma carga concentrada. Essa carga ela está localizada a 3 metros de A e a 5 metros de B. Tá? Então, significa que ela é uma carga concentrada, essa carga de 100, mas ela não é uma carga centrada. É uma carga concentrada não centrada. Então, eu vou verificar a situação que eu tenho é essa situação aqui. É uma carga P concentrada, mas ela não está no centro, né? L dividido por 2. Ela está a uma distância que tem valores diferentes em relação ao apoio à esquerda e à direita. Então, o momento no engaste é dado por essa fórmula aqui. P, carga concentrada, vezes o A vezes o B, dividido por 2L², que multiplica L mais B, que é justamente essa fórmula que eu estou usando, né? Então, essa parte aqui. Como o meu engaste aqui na tabela é o apoio A e, no meu caso, é o apoio B, então eu preciso simplesmente fazer essa consideração aqui de trocar o sinal, tá? Aqui na tabela, vocês verificam que o momento em A é positivo, quando o engaste fica à esquerda, no ponto A. Agora, quando o engaste fica à direita, no ponto B, simplesmente a fórmula é a mesma, simplesmente eu faço a anotação do sinal negativo.
para o momento. E agora, de onde que veio esse mais m sobre 2? Então, esse m é o seguinte, eu não tenho esse momento de 150 aplicado na extremidade A, então eu vou verificar, é um carregamento também, tá? Então, eu vou verificar na minha tabela momento. Então, olhem só, eu tenho um momento no correr do trecho da viga, seriam essas fórmulas aqui, né? Essas fórmulas aqui. E eu tenho um momento na extremidade da viga, que é essa parte, essa linha aqui. Então, a situação que eu tenho é idêntica a essa situação. É o momento que está sendo aplicado na extremidade. Então, independente de ser extremidade, em qual extremidade, eu vou ter o momento m sobre 2, né? Claro que essa extremidade vai se referir, a extremidade A ou B vai se referir sempre àquela extremidade onde se encontra a rótula, né? Porque se eu tivesse aqui o momento diretamente no engaste, esse valor seria simplesmente somado ou diminuído. Isso é fácil de compreender, né? Se esse momento de 150 tivesse colocado aqui, então simplesmente eu teria momento 150 mais um momento MB1 que eu estaria encontrando. Então simplesmente é momento mais momento no mesmo ponto, simplesmente eu faria. Nesse caso seria soma, porque os dois apontam para o sentido anti-horário, tá? Então é lógico que aqui independe do lado, esquerda ou direita, mas se refere sempre ao lado da articulação, tá? Como está aqui, ó. Então, aqui está colocado no lado à direita, aqui na nossa tabela, né? Porque a articulação está colocada no lado à direita, tá? No nosso trecho 1, a articulação está no lado à esquerda, mas é indiferente. Continua valendo esse valor aqui de m sobre 2. Então, quem seria o m? O m é o valor da carga de momento aplicada, é o 150. Tá? Então, fazendo a aplicação dos valores de carga e distância nessas duas fórmulas, eu encontro o valor total MB1 nesse apoio B. Tenho aqui a carga concentrada P de 100, então menos 100. Tenho o meu A. O A é a distância. Que distância que é o meu A? Vamos só relembrar.